A mais rebelde e indômita escritora da cultura portuguesa regressa às livrarias, ao mesmo tempo que se prepara para cumprir 95 anos. Recordamos-lhe a história e a obra com a ajuda de quem a prefaciou. Quem gosta de falar-nos velho do Restelo não compreendeu que este não era um homem anacrônico, mas um insubmisso, como quem gosta de dizer que Agostina era conservadora não sabe o que é ser livre, no meio de tantas entre tantos anúncios de novidades, consagrados, premiados, de tantas citações do New York Times na contracapa. Eis que nos chega, nada mais, nada menos que Agostina Bessa Luiz, na extraordinária Sibila, e no infantil Dentes de Rato, livros que marcam o início da reedição das suas obras pela Relógio d'Água e a entrada de oxigênio no meio literário português, depois da polêmica retirada dos direitos de autor à editora Guimarães do Grupo Babel e da decisão da família de Agostina de entregar o futuro das obras editadas e inéditas da autora à editora de Francisco Vale. Eis que os livros começam agora a regressar às livrarias em edições cuidadas e com prefácios de várias personalidades da literatura, da academia e da política. O primeiro foi a Sibila, prefaciado por Gonçalo M. Tavares, depois Vale Abraão, prefaciado por Antônio Lobo Antunes. Até ao final do ano sairão mais 8 obras: Fanny Owen, Ronda da Noite, As Fúrias, Os Meninos de Ouro, O Mosteiro, O Manto, As Pessoas Infelizes, Deuses de Barro. Entre os prefaciadores estarão Hélia Correia, Antônio Mega Ferreira, Pedro Mexia e o poeta João Miguel Fernandes Jorge. Agostina Bessa Luiz, aos 3 anos, data da sua deambulação à noite num vestido de voal, fotocortesia de Mônica Balda, que depois de José Cardoso Pires, Francisco Vale, avança para a reedição. Uma escritora que dizem ser impossível de ler, que ficou parada no tempo, que só fala de famílias ricas do norte, que ganhou uma injusta fama de conservadora, de anacrônica. Fama ganha menos por aquilo que escreveu do que pelas posições políticas que tomou, tão avessas ao espírito do tempo, mais pela sua insolência face a tudo e todos que tenta assim diminuí-la ou excluí-la, do que pelas dúvidas que a sua vasta obra levanta-se. Dizer que os romances de Agostina são difíceis é apenas uma magra justificação para escapar ao esforço que qualquer leitura honesta de uma obra exige. Agostina não é entretenimento, cinema empurrado com pipocas e Coca-Cola, portanto, não é ela que tem que se adaptar a nós, somos nós que temos que nos adaptar a ela. Por quê? Porque lhe devemos isso e porque devemos a nós próprios estar junto dos melhores. Gonçalo M. Tavares assina o prefácio de A Sibila, obra matriz da autora, e mostra como, através do linguagem, do entrelaçamento das frases, da força arcaica da palavra, se pode contar de uma forma moderna uma história de mulheres que lutam pelo poder. Certamente Sibila é uma das primeiras e mais ferozes obras feministas da literatura portuguesa, portanto aquela que escapará sempre a qualquer aprisionamento ideológico e ao politicamente correto. Como afirmou Tavares ao Observador, a inteligência não costuma desatualizar-se, e o que vemos nos livros de Agostina é uma inteligência que pega em imagens literariamente fortes para convencer de uma forma desprendida. É uma inteligência convicta e convincente, mas não fundamentalista. As suas personagens estão sempre a concluir, o que é muito divertido. O humor e a inteligência unidos têm tudo para resistir ao tempo. A Sibila, 1954, na nova edição na Relógio d'Água. Por isso, tendo nascido em 1922, tendo publicado o primeiro livro em 1948, Agostina Bessa Luiz foi uma mulher e uma escritora onde poderemos sempre encontrar o nosso tempo, que será sempre nossa contemporânea, nossa mestre, nossa guia. A Sibila que Virgílio fez acompanhar Enéas na sua descida aos infernos, a que se fez intermediária da palavra divina, a que desvenda o futuro, mas não deixa de ser enigmática, porque, como Dostoiévski ou Múzio, sempre escreveu sobre os mundos interiores da condição humana, ou, nas palavras de Silvina Rodrigues Lopes, escritora e docente na FCSH, ao Observador, a escrita de Agostina distancia-se completamente das ideologias do progresso e das suas concessões monolíticas da atualidade. Nessa escrita, a relação com fatos históricos retira-os a contextualização historiográfica para os integrar em perspectivas construídas ficcionalmente, contrariando a tendência para conceber homogeneidades épocas. Portanto, se há algo que convém sublinhar é que neste
neste momento não se pode continuar a deixar Agostina fora dessa modernidade radical que desestruturou a literatura portuguesa a partir dos anos 50, que inaugurou um novo território ficcional fora dos movimentos literários, como o fizeram Maria Velho da Costa, Maria Gabriela Lansol ou Nuno Bragança. Não se pode falar das escritoras que contribuíram para o repensar da condição feminina sem parar na obra de Agostina Bessa. Luiz Pedro Mexia, que assinará o prefácio de Os Meninos de Ouro, diz-nos mesmo que Agostina escolheu o romance porque este gênero era o que mais liberdade lhe dava para escrever segundo as regras que ela própria criava. De certa forma ela escreve contra o romance porque as obras dela são na verdade híbridos, onde a ficção se cruza com o ensaio, onde ela parece ter mais vontade de refletir, de investigar do que de contar histórias. A inteligência em estado puro. Aos 3 anos, em Espinho, eu saí do hotel sozinha com um vestido de voal azul escuro e um ar de grande aventura. Tenho ainda essa sensação de caminhar sem rumo. Dizem que é um fio de epilepsia. Talvez seja, talvez a liberdade seja um estado epilético. Agostina Bessa. Luiz Agostina, em 1978, no Jardim da Gogóa, Douro, cortesia de Mônica Balda. Que esta extraordinária memória, fábula, desejo é uma das muitas histórias que Agostina contava sempre naquele seu habitual tom, no limiar entre a adivinhação do futuro, o enigma intemporal ou apenas ironia. Nesta, como em todas as outras deambulações da sua vida, da sua imaginação e, sobretudo, da sua inteligência, importa menos saber a fonte, a veracidade, o significado definitivo das suas frases, do que entrar num mundo onde as palavras são sempre as protagonistas, as desencadeadoras da ação, as vítimas e as vilãs, as heroínas e as culpadas. Um mundo onde as palavras, apenas por serem ditas ou silenciadas, criam e desfazem universos. A menina deambulando na noite, sem medo, sem rumo, sem ser ameaçada por nenhum perigo que não o do prazer físico da liberdade, anuncia aquela que será uma das suas marcas e razões do absoluto fascínio que desperta em tanta gente a sua inteligência em estado puro, aquela inteligência que se interessa por tudo, os mundos interiores e exteriores, as artes, as civilizações, os esboços, o mal e o bem, as realizações e os destroços, aquela cujos interesses se estendem ao universal, que compreende apaixonadamente tudo, mas que por isso também sabe, intui tudo que fica no escuro e é gerador de angústia, de morte, mas também dos mais profundos encontros, das mais violentas e inexprimíveis atrações. Houve quem a comparasse a Górgona, figura mitológica que petrificava quem a olhasse. Colavam-lhe a imagem de perversa, partindo do princípio que a perversidade é algo inevitavelmente negativo e não sinônimo de inteligência, autoconhecimento, civilidade. Ela respondia: todos nós somos perversos à medida que vamos civilizando e pondo de parte a naturalidade, a natureza. Chamaram-me perversa porque na verdade nunca me conseguiram catalogar. Declarações ao Independente em 2001, quando em 1948 lança sua primeira novela. Mundo Fechado. Tinha apenas 26 anos, mas não se recolheu ao anonimato. Mandou o livro para os maiores escritores vivos da altura: Miguel Torga, Aquilino Ribeiro, Teixeira de Pascoais. Torga foi o único que não lhe respondeu. Ofendida, Agostina mandou-lhe nova missiva onde o informava de que quando passava junto à casa do escritor tinha vontade de lhe atirar pedras aos vidros das janelas. Como escreveu Eduardo Lourenço, Agostina, com prazer em destruir as 1000 máscaras que possam existir. Não se detinha por ser mulher, por ser pequena, por ser desconhecida, por ser obscurecida por um meio literário dominado pelos movimentos de esquerda, por não fazer parte dos grupos que ganharam poder depois do 25 de abril. Não se apequenava perante as autoridades, fossem literárias ou políticas. Não se envergonhava da sua beleza menos convencional que a de outras mulheres do seu tempo, como não se importava de declarar o seu amor por coisas que a moral determinou serem fúteis, como vestidos, penteados, tecidos, sapatos. Sabia e afirmou publicamente que ganhar o prêmio Nobel não seria tão bom como comprar um vestido novo.
certamente uma das frases mais irônicas e inteligentes que já se disseram sobre o dito prêmio e sobre a provisória eternidade das coisas que servem para satisfazer o riso. A ironia, o sarcasmo eram parte dessa inteligência radical que sabe, como os antigos gregos, que o conhecimento é o verdadeiro poder. Eu não me levo muito a sério, é a melhor maneira de viver. Aquele que se leva a sério está sempre numa situação de inferioridade perante a vida. Agustina Bessa Luiz, quando em 1948 lança a sua primeira novela, Mundo Fechado, tinha apenas 26 anos, mas não se recolheu ao anonimato. Mandou o livro para os maiores escritores vivos da altura: Miguel Torga, Aquilino Ribeiro, Teixeira de Pascoais. Torga foi o único que não lhe respondeu. Ofendida, Agustina mandou-lhe nova missiva onde o informava de que quando passava junto à casa do escritor tinha vontade de lhe atirar pedras aos vidros das janelas. Não se sabe o que terá o circunspecto Torga pensado daquela insolência, mas acabariam por fazer as pazes anos mais tarde. Também Pascoais, já muito doente, lhe escreveu a elogiar-lhe o instinto do real sem cair nos engodos do romantismo nem do realismo, mas outros virão tentar colocá-la noutras vitrines como uma espécie rara que não se resiste a colocar num laboratório com uma etiqueta. Eduardo Lourenço classificou-a como ultrarromântica, Oscar Lopes como barroca, Antônio José Saraiva colocava-a no mesmo altar que Fernando Pessoa, e no entanto ela parece não caber em nenhum desses lugares, apesar de tudo, demasiado convencionais, tão inacabada como a própria vida. Nas sábias palavras da filha Mônica Balda, que Pedro Mexia também sublinha a insolência de Agustina como aquilo que lhe permitiu aguentar os primeiros anos em que a sua obra era pouco reconhecida e que ela própria, por não fazer parte de nenhum grupo literário, nem neorrealismo, nem presencismo, nem surrealismo, por não estar próxima do PCP, criava muitas resistências e anticorpos, mas isso é uma das coisas que eu mais admiro nela, a sua capacidade de se fazer o que lhe apetecia com insolência e sangue na guerra. Se lermos correspondência dela com Régio, vemos como ela se impacientava com ele por sentir que ele não a considerava uma igual, afirma o escritor. Se ela declara-se perante o pai que preferia o perigo embora o temesse, que odiava a dádiva embora a cobiçasse, que aceitar é ser vencido e que a luta seria para ela uma fatalidade, um apelo constante, uma necessidade absurda e inapelável, ele rir-se-ia na sua cara. A sibilarra mais radical feminista da literatura portuguesa, Agustina não gostaria de ler este epíteto, não gostava da palavra feminista e, no entanto, ela foi a escritora que mais profunda e consequentemente retratou o poder das mulheres numa sociedade dominada por homens. É frequente, quando se fala em literatura feminista em Portugal, citar-se logo as novas cartas portuguesas das Três Marias, Irene Lisboa, Florbela Espanca, Natália Correia, Sofia, de Agustina falas e em passant ou ignoras-se totalmente. Se por um lado, há questões ideológicas subjacentes, criou-se a ideia de que o feminismo é um assunto que só interessa à esquerda. Por outro lado, ela radica num tipo de feminismos que olham as mulheres essencialmente como vítimas ou heroínas de uma sociedade machista. Certamente nunca são perversas, maléficas, responsáveis. Vale Abraão, com prefácio de Antônio Lobo Antunes. Acaba de chegar às livrarias. Agustina Bessa Luiz é uma das poucas que ousou não retirar à mulher a sua propensão para o mal, logo, a única que a colocou verdadeiramente em pé de igualdade com o homem. Ao contrário de Rousseau e alinhada com Baudelaire, a escritora sempre soube que o mal é intrínseco ao ser humano e à sua condição animal, e que o bem é algo que se adquire socialmente, que se refina e aprofunda pelos rituais civilizacionais, pela linguagem, pela educação. Em quase todas as suas obras a escritora retrata as mulheres como fortes mesmo quando fracas e homens fracos mesmo quando fortes, sem nunca cair no erro do panfletário, apenas ousando exigir de ambos as mesmas possibilidades humanas. Em 2017, quando as questões
questões do feminismo e do poder das mulheres voltaram a ser tema de debate universal, com os estilistas a fazerem desfilar nas passarelas t-shirts com a frase Future is Female, onde há figuras da vida pública a sugerirem a segregação das mulheres nos transportes públicos. Seria bom fazer desfilar as Sibilas deste mundo, as Agustinas deste mundo, como os grandes exemplos do poder feminino. Seria urgente que as feministas portuguesas lessem Agostina, o riso como manifestação mais profunda da inteligência, fotografia, cortesia de Mônica Balda, que de resto, a sua história de vida é muito mais radical do que a das muitas feministas encartadas que circulam no nosso espaço público. Agostina, que não escondia a vaidade, a coqueterie, o gosto por vestidos comprados em Paris, que nunca precisou de se esconder no falso naturalismo de um rosto desmaquilhado de uma bata em vez de um vestido de voal ou de lame para afirmar a sua força, a sua audácia, a sua inteligência. Agostina era ação e não discurso. Nos anos 40, sendo uma menina rica da província, teve a audácia de casar com um estudante que conheceu num anúncio que colocou num jornal para se corresponder com pessoas cultas e inteligentes. Casou envergando um vestido preto e um colar de pérolas, como quem seguisse as mais estritas regras de Gabrielle Chanel, e sobre o casamento a descrever logo em 1953 em A Sibila este excerto ainda hoje tão brutalmente atual, sobre a menorização das mulheres e de como elas colaboram ativamente nessa mesma menorização, amadas servindo os seus senhores, cheias de um mimo doméstico e inconsequente, tornadas abjetas à custa de lhe ser negada a responsabilidade, usando o amor com instinto de ganância, parasitas do homem e não companheiras, que sentia por elas um desdém um tanto despeitado e mesmo tímido, pois havia nessa condição de escravas regaladas alguma coisa que a fazia sentir frustrada como mulher. Na generalidade amava o homem como chefe da tribo, mas ria-se de todos eles, um por um, pois lhes encontrava inferioridades que ela, pobre femeazinha sem mais obrigações do que as de chorar, parir e amar abstratamente a vida, pudera vencer, não tanto por desejo de despique como por impulso de caráter, e utilizando para isso, sabiamente, tanto as suas fraquezas como os seus dons. Sibila, criada nos anos 50, em plena ditadura, é uma mulher ainda hoje sem paralelo, a mulher mais radicalmente libertária da literatura do século XX, sem precisar de amanhãs que cantam, sem precisar de carrascos, porque nunca é na condição de vítima que ela se afirma, nem na condição de superior, mas na condição de igual no bem e no mal, à mercê das mesmas ambiguidades e falhas de caráter, dos mesmos desejos de conquista e de ternura. Sibila ensina-nos muitas coisas. Uma delas é que não importa a complexidade do labirinto, importa saber que em nenhum deles se vai perder o fio de Ariadne, porque nas mulheres há o mesmo poder de transgressão das regras, de enfrentamento dos perigos, de habitar os mistérios. Autobiografia ficcionada da infância da escritora, ilustrado por Mônica Balda, que faz parte do plano de leitura. Ler Agostina Bessa Luiz, portuguesa com ascendências zamoranas, sente-se sempre preparada para tudo e o medo foi algo que cedo arredou da sua vida. Faço tudo o que os outros não têm coragem de fazer, declarou com a sua salutar arrogância quando assumiu funções no Teatro Nacional. Teve cargos vários públicos normalmente associados a homens, como direção do jornal 1º de Janeiro, do D. Maria II, foi membro da alta autoridade para a comunicação social, não se coibiu de chamar ignorante a Santana Lopes mesmo ocupando um cargo para o qual ele a convidou, nem de dizer que Manuel Maria Carrilho sabia muitas coisas sobre o mundo mas pouco sobre si próprio. Também nunca se deixou de dizer publicamente que não gostava das adaptações que Manuel de Oliveira fazia dos seus livros e tornarem lendários os amos e discussões que tinham um com o outro, como conta Mônica Balda que neste documentário da RTP, há lá gesto mais exemplarmente feminista que a coragem com que se vive. No primeiro Congresso de Escritores, realizado em 1970,
1976 sob a égide do PSP, não só compareceu com fez uma comunicação completamente oposta ao espírito daqueles anos, onde os tidos como corajosos eram os que já nada tinham a perder com isso. Este excerto da sua comunicação diz-nos um pouco da afronta que foram, naquele contexto, as suas palavras sobre as palavras. Como diz Gonçalo M. Tavares, é preciso parar entre cada fase, levantar a cabeça da folha, escavar naquela frase até a decifrar. Frases sábias tornam-se, então, frases-lhe, isolam-se, o leitor fica com elas, volta atrás, constrói, no fundo, dezenas de outras frases, uma espécie de comentários fantasma. O povo pensado como tal é uma noção a evitar, porque isso só concorre para uma estatística de rebaixamento da vida cotidiana e nada mais. Quando se pretende comover o campo das ações humanas ao nível mais simplista, utiliza-se a palavra povo, mas de facto, o homem como ente social não se acha contido nessa definição regionalista. Como ente social, ele inclui-se nos fatores desconhecidos que atuam como catástrofe e como história que se lhe relaciona. Atas do primeiro Congresso de Escritores, maio de 1976, cortesia de Nuno Judice Sibila, uma sacerdotisa contemporânea. As suas personagens não eram bonecos vestidos de ideias que, em lugar de pensar em os sentimentos, eram pensadas por eles. Usava nexos afetivos, não racionais. As suas obras não obedeciam a uma ordenação lógico-discursiva, obedeciam a uma tumultuosa ordenação do caos. A inteligência não era apanágio do autor, era uma característica da escrita, no sentido em que as palavras solucionavam a tessitura de acordo com uma implacável lógica interna, não nos conduzia a parte nenhuma, mergulhava-nos em nós mesmos, dando-nos a conhecer o nosso caos interior, descodificando e mostrando-nos a sua complexa simplicidade. Antônio Lobo Antunes, no prefácio de Vale Abraão, a vida cultural portuguesa adora lugares comuns. Há uns anos ninguém falava de Miguel Torga sem usar o adjetivo telúrico, ninguém mencionava Aquilino sem torcer o nariz aos seus incompreensíveis regionalismos. Hoje ninguém fala de Agostina sem mencionar os seus aforismos, seja para justificar porque não há lei, seja para explicar porque adoram. Felizmente, Gonçalo M. Tavares, no prefácio a esta nova edição de A Sibila, ateve-se a replicar novamente este lugar comum para ir mais longe e mostrar como a obra desta autora se ergue sobre a força transformadora e mágica da palavra. Logo, será sempre enigmática. Não são apenas as frases definitivas, as sentenças aforísticas, são também as parábolas, que remetem para o caminho incerto entre a palavra e o seu significado, remetem enfim para a velha Sibila intermediária de Apolo, a que comunicava a palavra divina. Ler Agostina exige uma entrega total, uma luta com o verbo. Como diz Tavares, é preciso parar entre cada fase, levantar a cabeça da folha, escavar naquela frase até a decifrar. Frases sábias tornam-se, então, frases-lhe, isolam-se, o leitor fica com elas, volta atrás, constrói, no fundo, dezenas de outras frases, uma espécie de comentários fantasma. Uma frase que exige resposta, comentários sublinhados. Ora, o que o escritor nos mostra é que o problema não está nos aforismos e parábolas da obra de Bessa Luís, mas sim no facto de nós, enquanto leitores, termos perdido a capacidade e o gozo de sermos decifradores, de penetrarmos no texto como Champollion penetrou na Pedra de Roseta, de novo no seu Jardim da Gogó, anos 80, provavelmente num dia de outono. Porém é nesta luta verbal que suporta a escrita de Agostina que reside também a sua intemporalidade, como afirmou Silvina Rodrigues Lopes uma vez, que nos romances de Agostina qualquer realidade se apresenta como suporte do desencadear, ficcionar memórias, que podem ser longínquas ou imemoriais. Há neles uma espécie de pedagogia ou apelo para que a leitura se liberte do constrangimento do tempo linear cronológico. A atualidade da sua obra depende, por isso, a cada momento, da
disponibilidade dos leitores para abandonar as referências que lhes apresentam o mundo como forma acabada ou em marcha para o seu acabamento, não encontram em mim uma lógica dos significados. Sou uma pessoa que não tem correspondência com este conhecimento da natureza humana que é transmitido através de códigos de informações. Agostina ao Jornal Ilustrado, 1991. Sibila é a obra matriz da escritora. Sibila é Joaquina Oquina, uma mulher que vem do fundo dos tempos, com uma sabedoria que não tem uma relação causal com a experiência de vida, pois ela tem uma vida exígua a gerir a casa da avessada e a construir a sua fortuna e glória no vasto mundo das pessoas que a rodeiam. A sabedoria nela vem de um lugar oculto, como as sibilas da mitologia, quer as da tradição grega, quer a latina, porém, é na versão mais arcaica do mito, analisada pelo filósofo italiano Giorgio Colli, em O Nascimento da Filosofia, que encontramos uma sibila mais próxima de Agostina. A sibila, que era sacerdotisa de Apolo, era levada ao templo de Delfos, lugar tornado símbolo máximo da sabedoria para se pronunciar sobre o futuro. Era uma adivinha, contudo, todas as suas frases eram enigmas que o homem deveria conseguir decifrar sob a pena de morrer caso não o fizesse. Sibila era assim veículo da palavra de Deus, mas também da sua crueldade, pois as palavras que proferia remetiam sempre para contradições, sentidos obscuros, enganos que tornavam o seu significado inapreensível. Nesta tradição da antiga Grécia, a capacidade adivinhatória está relacionada com a mania, a loucura, com a desmedida, a possessão e com a aquisição do conhecimento como valor supremo. O conhecimento equivalia a Deus, explica o filósofo. Mais tarde, em outras tradições do mito, a sacerdotisa metamorfosir-se-á em deusas como Ariadne ou Perséfone, deixará de ser mortal e passará a ter também uma existência divina. Ora, Agostina criou Sibila como personagem, mas a grande e verdadeira Sibila é ela própria enquanto escritora. Agostina, no documentário da RTP, Nasci Adulta, Morrerei Criança, de 2005. Antônio Braz Teixeira, filósofo, ensaísta e tradutor, membro da Academia das Ciências, e um dos únicos em Portugal a ter estudado o teatro de Agostina, em conversa com o Observador, disse considerar que Agostina se insere na tradição de um Portugal arcaico, a velha Galécia, tal como Teixeira de Pascoais ou Raul Brandão, Manuel de Oliveira, onde há uma visão gnóstica e dualista do mundo. A presença muito forte do mal e o religioso encoberto pela violência das palavras que servem para refundar a nossa relação com o universo. Ora, é provável que no tempo em que os jovens do século XXI, que vivem fascinados com os universos mágicos, arcaicos e míticos que vão de Harry Potter à Guerra dos Tronos, uma personagem como Sibila, sabedora do futuro, conhecendo os melifluos conciliábulos de mulheres nos seus quartos, tão enigmáticas e sábias quanto atraídas pelo banal lhes possa afigurar bastante atraente, há portanto que iniciá-los nos rituais mistéricos e eróticos da literatura, as histórias e criaturas que a romancista acolhe sempre em estado de autodestruição e onde só as criaturas apoiadas no obscuro e indisputável de tradições ou caráter, rêmeas da presença opaca da terra, conservam o dom de resistir ao lento esfarelamento da realidade. Eduardo Lourenço foi um dos primeiros a compreender a dimensão da obra e do talento da escritora, a forma como ela trabalha a alma e psique portuguesas, como as suas personagens são vozes dos grandes pensamentos da história e, ao mesmo tempo, da total banalidade, mas também Antônio José Saraiva, Oscar Lopes e outros cedo chamaram a atenção para esse deslocamento do centro romanesco, ou o milagre que foi o aparecimento de uma obra e de uma mulher como Sibila no território da literatura portuguesa. Há na obra de Agostina um centro profundamente agônico, onde o diálogo é impossível, onde o amor está sempre na iminência de se tornar um crime, onde tudo está no limiar do absurdo, da perda de sentido, do erro, onde o sentimentalismo é sempre a manifestação de um fraco sentimento. Agostina será reconhecida quando, com a distância, se puder medir
medir a sua estatura como a contribuição mais original para a prosa portuguesa. Antônio José Saraiva Pedro Mexia lembra que as vendas dos livros desta escritora mostram que ela nunca foi um fenômeno de popularidade, mas sim uma escritora de culto, que mais facilmente criava leitores entre o público mais jovem que mais velho. Foi nas crônicas que Miguel Esteves Cardoso escrevia no Independente que me levou ao meu encontro com Agostina, recorda o escritor. Tal como as Sibilas de Apolo, há na obra de Agostina um centro profundamente agônico, onde o diálogo é impossível, onde o amor está sempre na iminência de se tornar um crime, onde tudo está no limiar do absurdo, da perda de sentido, do erro, onde o sentimentalismo é sempre a manifestação de um fraco sentimento. Os seus mundos são terríveis, crepusculares, as relações fugazes e calculadas em vista de um ganho. Todos são afinal presas frágeis do destino, mas alguém tem culpa de alguma coisa. Jogas e perdas e lutas e és vencido. Em 2006, depois de um derrame cerebral, Agostina retira-os definitivamente para um mundo só seu. Cessaram os aforismos, as palavras, a humanidade como um mistério, o riso, desaparecida como Sibila, que viva doravante como deusa. Além das reedições dos livros e dos textos publicados na imprensa coligidos em 3 volumes pelas Fundação Calouste Gulbenkian, no próximo dia 15 de outubro na Casa das Artes, no Porto, estreiam-se 3 documentários com o título geral de O Silêncio do Riso e cada um com um subtítulo diferente: As Sibilas do Paço, Fanny e a Melancolia e o Prato de Figos. O primeiro conta o nascimento de Agostina, os outros 2 revelam as inspirações e conversas por detrás destes 2 romances.